Fala aí galera, sejam bem-vindos ao Arquivos Nerd, a sua principal fonte de conteúdo nerd no YouTube. E bem, eu acho que não é novidade para ninguém que a Netflix está sempre buscando ter suas próprias grandes franquias, conseguindo novamente a grande façanha, que eles conseguiram com Stranger Things, que é basicamente o carro-chefe da Netflix, que é o seu produto, a sua produção que mais vende, que mais faz sucesso atualmente. E desde antes do seu lançamento, a Netflix via a série live action de One Piece como uma produção que tinha a oportunidade de ser uma das suas próximas grandes franquias, até mesmo suceder Stranger Things, que é uma série que muito em breve chegará na sua última temporada. E agora a série de One Piece foi lançada e ela é um baita sucesso mundialmente. Ela passou tanto a última temporada de Stranger Things quanto outro sucesso da Netflix, que foi Wandinha, em mais de 90 países, ficando no top 1 desses países por bom tempo e não saindo do top 5 por semanas, mostrando o novo sucesso que a Netflix conseguiu com essa série. E a série sendo um sucesso, é natural que a Netflix comece a explorar a marca One Piece de outras maneiras, tal qual ela fez e está fazendo com outras franquias de sucesso. E de que maneira é essa que eu falo que ela pode explorar a franquia de One Piece? Por meio de spin-offs, produzindo séries, sejam em live action, animação, filmes, sejam em live action ou animação, daquele universo, do universo de One Piece. Eles já fizeram isso com The Witcher, estão agora em produção múltiplos spin-offs de Stranger Things, então nada mais natural que o mesmo ocorra com One Piece. E pensando nisso, me veio a ideia desse vídeo, e aqui nele eu decidi pensar algumas ideias de possíveis spin-offs, de histórias que a Netflix pode vir a explorar, sejam em séries, minisséries ou filmes, e que poderiam tornar One Piece para a Netflix o que a Marvel ou Star Wars é para a Disney. Um produto cheio de derivados com um universo em constante expansão. É claro, que isso tudo eu espero que, se ocorrer, esteja sob a supervisão de Eiichiro Oda, para que eles não inventem moda demais. Antes de qualquer coisa, comentário rápido, eu não sei se vocês sabem, mas o Arquivos Nerd tem uma página no Twitter, ou melhor dizendo, o X, que mudou de nome, onde eu estou sempre trazendo para vocês as mais recentes notícias sobre filmes, séries, animes, jogos, mas no geral eu estou sempre trazendo notícias sobre cultura pop. E se você quiser estar sempre informado sobre isso, aí na descrição aí embaixo que vai estar o Linktree com todas as redes sociais do Arquivo Nerd, inclusive o Twitter, onde você está podendo acompanhar todas as notícias que eu vou trazer para vocês por lá. E também dá uma olhada no LivePix caso você queira apoiar financeiramente o canal. Dado esses avisos, bora continuar pro vídeo. Antologia de One Piece. Eu acredito que a maioria talvez conheça uma outra série da Netflix, uma série animada na verdade, é a série Love, Death and Robots. Love, Death and Robots ela é uma série que tem um formato antológico, ou seja, cada episódio tem uma história diferente, com um estilo de animação diferente. Então qual é a minha ideia? Talvez para expandir esse universo, para contar às vezes histórias que não fariam sentido pôr num filme, para pôr numa série ou numa minissérie. Sejam histórias muito rápidas, mas que num episódio às vezes de 20 ou de 40 minutos daria para contar, poderia então ter uma série a la Love, Death and Robots para One Piece. Nem precisaria ser live action, poderia ser animação também. Uma série em animação antológica com cada episódio sendo uma história diferente, contando algo do mundo de One Piece. Sejam histórias novas que os criadores ou até o próprio Oda pode dar alguma ideia, podem ser adaptações de histórias de capa, assim como muitas delas ficaram de fora do anime, com certeza uma grande parte delas não vai ser adaptada na série. Então pode ser que algumas dessas que façam sentido ali possam ser adaptadas, ou talvez até histórias cortadas da própria série principal em si, como por exemplo a história do Gaimon, quando os Chapéus de Palha vão na Ilha dos Animais Bizarros ou Fantásticos, não lembro o nome exatamente. Uns dois easter eggs que tem na série confirmam que a ilha existe naquela versão do universo de One Piece, porém, não fomos apresentados, aquilo foi cortado do live action. Então, talvez, a gente poderia ter um episódio ali nessa série antológica mostrando isso. Ter uma aventura menor ali do Chapéu de Palha, contar essa história que não cabe ali na série, faria sentido. Outra coisa interessante que não só essa série poderia fazer, mas outros spin-offs também, talvez pegar e apresentar personagens que ficaram de fora do live action principal. Filmes do Ace. O Ace é um personagem que na própria obra original ele é muito bem explorado e muito bem desenvolvido. Só que mesmo assim, ele ganhou meio que seus próprios spin-offs ali do mangá, Ele tem duas light novels que contam um pouco mais da sua história, seja do seu início da vida como pirata, mais da sua relação com seu pai, não vou contar quem é,
Quem sabe sabe, quem não sabe não sabe. Também dos seus dramas, de algumas aventuras que ele viveu ali. Então talvez ele seria um personagem que poderia ter seus próprios filmes, talvez uma trilogia de filmes, com cada filme contando um momento específico da vida do Ace. Primeiro, né, mostrando como é a sua vida como pirata. O segundo, mostrando ele em alguma aventura como já membro do bando do Barba Branca. Ou o terceiro, talvez, alguma história que ele viveu enquanto caçava o Barba Negra. Tem muita história ali dele, nesses anos dele como pirata, que dá pra ser explorados. Série do Zoro. Isso mesmo que você ouviu, uma série do Zoro. Aí você pensa, tá, mas pra que uma série do Zoro? Ele já não é suficientemente explorado? Sim, eu acho que sim, mas dá pra fazer mais. Dá pra pegar alguns momentos específicos da vida do Zoro, que a gente não conhece muito bem, não sabe muito bem como foram, e explorar ali numa série de umas 3 temporadas. Acho que 3 temporadas é suficiente. Uma primeira temporada mostrando o seu passado antes de se tornar um chapéu de palha. A gente vê até com mais detalhes a vida dele com a Kuina, o passado dele, do treinamento dele como criança. Inclusive isso poderia até melhorar o flashback dele, porque sendo sincero, na minha opinião, por exemplo, eu acho que o flashback do Zoro na série live action deixa um pouco a desejar por algumas questões, mas poderia até melhorar esse detalhe, e a gente entender melhor o porquê que ele virou caçador de piratas, como tudo isso decorreu, e talvez a primeira temporada seguir nisso e terminar o Zoro antes dele ir para a Ilha Sixes, né? Que é onde ele é apresentado na série live action. As pessoas costumam visitar santuários para acender velas para aqueles que morreram. Para quem são as suas? Essa aqui é para uma pessoa que eu conheci há muito tempo. E a outra? E uma outra ideia interessante, né, que talvez nessa primeira temporada faria sentido fazer, seria apresentar, né, 2 personagens que ficaram de fora da série live action, que é o Yusaku e o Johnny. Pra quem não conhece a história original do mangá e do anime, eles são 2 amigos do Zoro, também caçadores de piratas, e que conheciam ele antes dele se tornar um chapéu de palha. Então, poderia apresentar eles ali, né, já que eles ficaram de fora da série live action, eles poderiam ser apresentados ali, mostrar que eles realmente conheciam o Zoro, que o Zoro tinha uma amizade com eles, e tudo mais. Em relação ao que poderia ter as próximas 2 temporadas, eu já aviso, se você é uma pessoa que só viu live action, pra quem ainda não chegou nessa parte do anime, que é lá pra depois do episódio 500, tem spoilers, vou falar mais abertamente com spoilers aqui. Então, se você se importa com spoilers, eu recomendo dar uma mutada aí rapidinho no vídeo. E enquanto eu tiver com esse braço aqui levantado, eu vou estar falando spoilers. Aí quando eu baixar o braço, significa que eu parei, tá? Então a ideia é o seguinte, nós temos no anime, né, o time skip de 2 anos. Tem 2 anos ali a serem explorados. Nas 2 próximas temporadas dessa série, a gente poderia explorar esses 2 anos. A gente poderia conhecer melhor a relação do Zoro com o Mihawk, com a Perona, como eles conviveram, que coisas o Zoro viveu naquela época de treinamento, como ele perdeu o olho. Isso caso nessa parte do olho, né, dele perder o olho, não seja algo que vai ser importante para a trama principal de One Piece. Eu não sei se vai ser, né, só o Oda sabe. Mas se caso não for, dá para explorar aqui nessa série. Spoilers acabados, você pode estar voltando a ligar o seu áudio, beleza? Filme do Exército Revolucionário. Um elemento bastante interessante e importante do universo de One Piece é o Exército Revolucionário. E no próprio live action, né, tem uns easter eggs relacionados a eles ali, mas eles são uma parte muito importante dessa história e muito relacionados à parte mais política do One Piece. E a minha ideia seria o quê? Ter um filme protagonizado pelo Sabo, que é, né, a cara do Exército Revolucionário, o personagem mais importante do grupo ali, mostrando ele talvez numa missão, talvez, onde o filme aprofundaria bastante nessa parte realmente política de One Piece, o que seria muito interessante. A parte política de One Piece já é muito interessante na própria obra principal, e explorar isso aqui mais a fundo pode ser bem legal. Mas acha que tem chances de derrotá-lo sozinho? Agora vieram os revolucionários. Lembro de você com chapéu de palha. Ah, então quer dizer que você conhece o Luffy. Vê se pega leve com ele, tá bom? Afinal, ele é meu irmãozinho. Monsters. Quem assiste o anime de One Piece ou leu o mangá deve lembrar de um personagem chamado Ryuma, mas ele é um samurai do país de Wano, que dizem ser uma lenda, um cara lendário, que dizem, né, que derrotou um dragão. Ele é muito falado ao longo da obra como realmente um personagem importante no passado do mundo de One Piece. Mas o que muitos não sabem, até as pessoas que acompanham o anime e o mangá devem não saber, que antes mesmo de One Piece ser criado, o Eiichiro Oda, ele escreveu um mangá de volume único, chamado Wanted, tem várias histórias diferentes. E uma dessas histórias, mais especificadamente a última história do volume, é uma chamada Monsters, que é protagonizada pelo Ryuma.
naquela época, né, criada como uma história separada, mas depois o Oda em One Piece canonizou a história daquele personagem. E é nessa história onde vemos, né, o Ryuma derrotando esse tal dragão e começando essa história de ser uma lenda e tudo mais. Aí poderia ter um filme, né, contando essa história, mas enchendo ela de mais detalhes, mostrando, por exemplo, mais do seu passado, como ele saiu de Wano, por que ele saiu de Wano, toda a sua história, né, família, amigos, seus dramas e histórias, a gente entender melhor esse personagem e o seu papel no passado do mundo de One Piece. Não é uma boa ideia. E bem galera, é isso, chegamos ao final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do que viram aqui. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal caso não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Confira a descrição, né, pelos mesmos motivos que falei anteriormente, e eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.